A paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que prazer ter você por aqui. Para você que está a primeira vez, meu nome é Irmã Luciene Neto Faria, sou da cidade de Juiz de Fora, da Igreja Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E eu, como você, amo a escola bíblica dominical. E nós estamos aqui estudando esse trimestre que tem sido grande valia para a nossa vida espiritual. Então, quero te convidar a nós estarmos orando para podermos, assim, iniciar mais essa lição. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus, por o privilégio de aprender a Tua Santa Palavra. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, a todos que estão ali comprometidos com a Escola Bíblica Dominical, a cada um que estiver vendo e aprendendo desta lição. Senhor, abençoe os teus professores, professoras, superintendentes, pastores, igrejas que tenham ali mantido a Escola Bíblica Dominical com comprometimento com a tua palavra. Fala-nos, Deus, instrua-nos através do Espírito Santo. Ministra essa aula, ó Senhor, porque somente Tu és o mestre e o mestre em excelência. Toda honra, toda glória, todo louvor seja sempre dado a Ti, em nome de Jesus. Então, outra coisa, eu quero aí, para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a você se inscrever em nosso canal, para a glória de Deus, a você deixar aí o seu like, ativar o sininho, para assim, quando chegarem novos vídeos, você for aí notificado. Então, bora lá? Estamos na nossa lição 10, gente. O tempo tá passando rapidinho. E a lição 10, ela tem o tema, o desafio da janela 10 e 40. O nosso texto áureo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar fundamento sobre fundamento alheio. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 20. Verdade prática. A janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 20. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós vamos ter aqui 3 partes dessas lições.
São três os objetivos. O primeiro, conceituar a janela 10 por 40, pontuar os principais desafios da janela 10 e 40 e elencar estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. O tópico primeiro, nós vamos estar aqui, nós estamos vendo aqui sobre a introdução, que essa lição nós vamos falar desse grande desafio que é a evangelização mundial, né, nesses países inseridos dentro dessa janela 10 por 40. Novamente repito que nós pegamos ali alguns missiólogos estudando ali os países, né, que tem mais dificuldade, que há uma grande resistência ao evangelho. Eles pregaram, traçaram ali esses países aonde a grande perseguição, onde há uma grande dificuldade para se pregar o evangelho, grande parte aonde a Bíblia ali é proibida. Enfim, então esses missiólogos, eles estudaram essa geografia a parte desses países. Então, pegando o nosso globo terrestre, nós vamos ali traçar uma linha imaginária no meio do globo terrestre. Essa linha imaginária de forma horizontal, nós vamos chamar de Equador. E com essa linha imaginária, nós temos a parte superior e a parte também inferior. A parte superior, nós chamamos de hemisfério norte. A parte inferior, nós chamamos de hemisfério sul. Acima e abaixo dessa linha do Equador, essa linha imaginária do Equador, temos outras linhas paralelas a ela. E a distância entre essas linhas em relação à linha do Equador recebe o nome de latitude. E a sua medida também é em graus. Existem também linhas imaginárias que ficam na posição vertical. Essas linhas nós as chamamos de meridianos. E as distâncias entre esses meridianos, o nome é longitude. E a longitude também, como a latitude, a sua medida é dada em graus. Então, mediante a isso, esse traçado, os países que, como eu já falei, inicial, os países que é fechado para o evangelho, que é proibido a Bíblia. Então, os missiólogos traçaram uma linha entre esses países. Esse traçado, ele inicia ali do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Esse traçado que eles fazem é entre a linha de latitude 10 ao norte da linha do Equador e vai até a linha de latitude 40. Por isso que formaram o nome janela 1040. O porquê da janela? Que quando eles fizeram o traço desses países onde o evangelho é proibido, há uma grande resistência ao cristianismo, à palavra de Deus, quando eles traçaram, se formaram um retângulo, e ali lembrando de uma janela. Então, como entre a latitude 10 e a latitude 40, então, como o traçado lembra-se um retângulo, ficou janela 10 por 40. É igual eu falo, inicia do oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. Então, formando assim este retângulo, conhecido também, claro, estamos falando de janela 10 e 40, e também conhecido também o cinturão da resistência, porque são países que são fechados para o evangelho, e é isso que nós vamos estudar nessa lição. Então, aqui de uma forma simples, mas eu espero cooperando, claro, para o entendimento de todos, falando um pouquinho da janela 10 por 40. Então, vamos agora
para o tópico primeiro. O tópico primeiro, nós já entendemos aqui a introdução, e nós vamos falar muito agora nesse tópico sobre que uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Por que uma batalha espiritual? Porque, como eu já havia falado e nós sabemos, é onde são países que são extremamente fechados à palavra de Deus, países fechados ao cristianismo. Nós vemos que nossa leitura bíblica em classe, ela permeou na carta de Paulo aos Efésios. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta da prisão, conhecida de cartas das prisões de Paulo, entendendo assim que foi sua primeira prisão em Roma. Então, Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele está ali preso, e ele vendo ali as vestimentas dos soldados. Então, em cada parte da vestimenta desses soldados que ali estavam guardando Paulo em essa prisão, Paulo vai transmiti-las, tipolizar, fazer uma tipologia às armaduras espirituais. Mas o que nós precisamos entender em questão é que uma verdadeira batalha espiritual não é uma luta contra carne nem luta contra sangue, é batalha espiritual. E entendemos que essa batalha espiritual é uma guerra constante, é uma batalha constante, aonde ali nas regiões, no mundo, nessa batalha espiritual, ela acontece a todo tempo. O inimigo da nossa alma, o inimigo contra a palavra de Deus, de tudo que é de Cristo, aonde o inimigo ele intenta. Então nós estamos vendo que ali, nesses países inseridos ali, nesse campo, onde esses missiólogos traçaram, são países que são países fechados e que é uma grande batalha espiritual. Gente, trata-se de desses países que, juntando, eu fiz uma pesquisa, dá 1% de todos esses países, quase 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram e não tiveram encontro com Cristo. Então nós vamos perceber que é uma batalha ardilosa, onde o inimigo ali, ele tem cegado todo esse povo e ali é uma resistência à palavra de Deus. Quando nós falamos de Paulo, e vamos falar muito sobre isso, nós vamos ver de Paulo sempre falando muito dessa batalha espiritual, dessa guerra espiritual, que nós, não temos a visão com os olhos físicos, mas entendemos ali pela fé. É interessante, que isso me fez lembrar quando o profeta Eliseu, tá ali os exércitos do inimigo cercando aquele homem, e o servo do profeta Eliseu, ele acorda bem cedinho e se desespera com aquele exército do inimigo. Ali Eliseu ora por ele, e ali Eliseu pede a Deus para abrir a visão daquele servo Geazi. E ali ele começa a contemplar, o exército do Senhor, os anjos do Senhor ali guerreando ao favor deles. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas do nosso combate não são materiais, e sim poderosas para Deus usar com o objetivo de destruir fortaleza. Então o campo missionário é um campo de batalha, aonde homens e mulheres de Deus estão ali guerreando para ganhar almas para o reino de Deus. Também nesse tópico 1, no subtópico 2, vai falar nessa batalha devemos usar as armas espirituais. E aqui nós vamos ver que vai falar ali da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, ali a partir do versículo 10 também. Paulo vai narrar, como eu havia dito, Paulo ali olhando os soldados romanos, o apóstolo Paulo ali, ele vai ver aquela toda vestimenta dos soldados preparados para uma batalha,
e ele vai falar também das armaduras espirituais. E uma dessas armaduras é o cinturão, ou seja, o cinto é aquilo que segura, e o cinto Paulo vai caracterizá-lo como a verdade. Lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual que é essa verdade? A verdade de Cristo, há boas novas. Contra a verdade não há potestade, não há principado. E a verdade é o que segura. O cinto é aquilo que segura, é aquilo que prende, é aquilo que, né, que coloca a roupa fixa, ainda que a roupa esteja caindo. O cinto, o cinturão é aquilo que segura aquela veste. Então, é a verdade de Cristo. Paulo também ele vai falar da couraça. A couraça é aquilo que protege o peito e as costas, como se fosse assim um colete. E essa couraça, ele fala sobre a justiça, né? Lá em Daniel, capítulo 9, no versículo 14, Daniel está falando ali do Deus justo, da justiça de Deus, de um Deus ali imutável. Nosso Deus é justo. Então, as armaduras, né? Paulo vai simbolizar essa couraça falando sobre a justiça de Deus. Também ele vai falar dos sapatos, né? O que os sapatos falam? Sapatos, né? Calçar dos pés, né? O evangelho da paz. Os sapatos é aquilo que vai, né, nos guardar na caminhada. É aquilo ali, quando você põe o sapato, você está preparado o quê? Para caminhar. Então é prontidão. Para quê? Para pregar o evangelho, para caminhar esse caminho, né? Jesus fala lá no evangelho no evangelho, ali em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo ele vai usar os sapatos também, falando calçar dos pés do evangelho da paz. Jesus Cristo é o caminho. Então ali nessa luta espiritual, nós temos que estar ali preparados, os missionários no campo, que saem para esses países aonde está essa janela, 10, 40 países mais difíceis ali de se pregar o evangelho, eles têm que estar ali, né, preparados para levar essa tão preciosa semente. O apóstolo Paulo também vai falar do escudo da fé. O que é o escudo? É aquilo que defende o soldado. E lá na carta de Paulo, na carta aos Hebreus, nós vamos ver ali no capítulo 11, no versículo 1, falando sobre a fé, que é o firmamento das coisas que não se veem, mas também daquilo que se esperam. Então, Paulo ele está ali falando dessas armaduras. Outra armadura é o capacete. O que é esse capacete? O capacete, o que o capacete faz? Ele protege a cabeça do soldado. Então, nós precisamos entender, proteger a mente, né? Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, versículo 1 e 2, vai falar da transformação da mente, do entendimento. Então, Paulo vai usar o capacete, que é aquilo que protege a mente. E o nosso inimigo, ele age aonde, gente? Onde ele começa a agir, colocando dúvida na mente, colocando várias coisas. E muitas das vezes, muitas pessoas, por não proteger a sua mente, ter uma mente em Cristo, acaba caindo nessas ciladas. Você vai ver que nesses países onde comporta essa janela, é uma opressão muito grande. Então você imagina a mente desses missionários, mas ali colocar neles o capacete que é aquilo que protege a mente, o capacete da salvação. Davi vai falar lá no Salmo 51, torne-me da alegria da salvação, ou seja, ainda que o missionário esteja nesse ambiente tão hostil, ele tem a alegria da salvação, e essa alegria da salvação o impulsiona para que pregar o evangelho e outras vidas também recebam essa alegria da nossa tão preciosa salvação. E Paulo também vai falar sobre a espada. E quando ele fala da espada, ele vai falar da espada como o quê? Como a palavra de Deus.
a espada como a palavra de Deus. Olha que está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha o que o autor aos Hebreus, ele traz para nós. E diz que ele fala que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Então Paulo ele vai usando essas armas, né, daqueles soldados que estavam ali guardando e mostrando as armaduras espirituais. Com essas armaduras, se a batalha é espiritual, ela também só pode ser vencida com o quê? Com as armaduras espirituais. No subtópico 3 do tópico 1, enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. É igual eu já falei para vocês, que ali é uma grande batalha nesses países. Nós entendemos aí 67 nações, aonde eu falei para vocês, mais de 4 bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas, porque 1%, perdão, 1% dessas 67 nações, desses 67 países, apenas 1% são cristãos. Então, bilhões de pessoas que estão ali ainda não aceitaram a Cristo, ainda não tiveram um encontro com a palavra de Deus. E nós vamos vendo cada vez mais o evangelho tendo uma dificuldade. Você vê ali aquela opressão, aquela batalha tão grande nesses países para que o evangelho entre neste país. Nós vamos ver que tem países ali, como a China, que tem algumas igrejas subterrâneas, que ali eles não têm acesso, eles não têm uma liberdade cristã. Países também dentro dessa janela, como o Irã também, que eles não têm ali o acesso, não tem como poder cultuar no templo, que eles têm que se encontrar praticamente ocultamente para poder de forma coletiva atribuir um culto ao Senhor. Mas nós estamos vendo também que Deus ele tem honrado aquele povo, porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque Deus é fiel. E dentro dessas nações que estão ali, dentro dessa janela 1040, nós vamos ver que permeia 3 religiões, que também é o islamismo, o budismo e o hinduísmo, que são religiões que são ali as maiores dentro desses países. Então, nós vimos ali nesse tópico primeiro sobre essa batalha espiritual chamada janela 1040 desses países, e nós vamos ver, né, corajosos os missionários, os servos e servas de Deus que têm ido anunciar a palavra do Senhor nesse campo aí de batalha, porque é um campo de batalha, são países fechados ao evangelho. A Bíblia é proibida onde ali, se eles são pegos, se eles são reconhecidos ali como cristãos, eles são ali muitas das vezes mortos. E bora lá para o nosso tópico 2. Então, no subtópico 2, nós teremos, no subtópico 2, principais desafios da janela 10x40. Em seus 2 subtópicos, que são a necessidade humana e o desafio da perseguição. Quando nós vamos ver essa necessidade humana, nós vamos ver que as maiores necessidades humanas no mundo, nós vamos ver primeiro as maiores megalópolis. O que quer dizer isso? É um desígnio para uma região ou uma área super urbanizada, ou seja, que tem aí mais ou menos 1 milhão
de habitantes. Então, nós vamos ver que nessa área há muitas necessidades humanas. Como essas necessidades? Nós vamos ver que ali as regiões estão ali, tem muitas calamidades, tem muitas regiões de guerras, há muitas enfermidades. Então, nós vamos ver que ali há várias necessidades humanas e que as pessoas que estão também nestes lugares, elas precisam muitas das vezes também, estão necessitados também da parte financeira para poder ali se comprar algo para se alimentar. Então, você perceba uma coisa, que são pessoas que estão enfrentando todas essas lutas, todas essas necessidades humanas. E é interessante que nós, falamos por nós, que já aceitamos a Cristo, nós temos as nossas lutas, mas nós temos o que? O Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus falou, olha, eis que eu vos darei o Consolador. Então, nós que já aceitamos a Cristo, que tivemos já a oportunidade de ouvir essa palavra, nós temos o Espírito Santo. Então, nos momentos de luta, nos momentos de escassez, nós temos esse Consolador. Mas se nós olharmos aqui para essas pessoas que estão inseridas nesses países onde o acesso à palavra de Deus, o acesso ao Evangelho é ali de muita batalha, nós vamos ver que essas pessoas estão passando os seus desafios, estão passando por guerras, estão passando por enfermidades, estão passando por diversas lutas e ainda sem a presença do Consolador, sem o Espírito Santo. Então, por isso que é de grande importância os missionários estarem nesse campo para que essa janela que outrora é fechada para a palavra, para que essa janela seja aberta, para que essa porta ao Evangelho seja aberta, para que o acesso à palavra de Cristo tenha acesso a este lugar. E essa responsabilidade Deus deixou com a igreja. Já estudamos em nossas lições sobre a responsabilidade da igreja. E é interessante, né, que nós estudamos na lição passada, nós falamos bastante também o compromisso da igreja enviar missionário, da responsabilidade, para quê? Para que dentro desses países, ainda que fechados, nós possamos alcançar aquelas vidas, que elas possam também receber o consolo do Espírito Santo, que elas possam receber a paz de Cristo, muitos em meio à guerra, em meio à destruição de guerra, em meio à perda de famílias, possam receber o consolo do Espírito Santo. Então nós precisamos enviar, em nome de Jesus, que essa janela hoje conhecida como janela 1040, que é fechada ao Evangelho, que ela vai ser aberta em nome de Jesus, para que as vidas sejam restauradas pelo poder da palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui também que vai falar o desafio de perseguição. Perseguição não é novidade. Quando nós estudamos a igreja primitiva, desde os seus primórdios, nós vamos perceber que até o 3º século houve-se grande perseguição, né? O evangelho, a palavra de Deus sempre foi perseguida. Por que o evangelho perseguido? Porque é a verdade que liberta. Então, nós vamos ver ali, dos períodos, né, da igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja ela sofre perseguição, sofreu vários martírios até o século 3, entre o ano 313, onde Constantino, né, logo após ele vai ali ser um governante que ele simpatizava com o cristianismo, então ali dá um pouco uma freada nessa perseguição onde se havia martírio. Sabe que ao mesmo tempo que acabou um pouco essa perseguição, fez um grande mal à igreja, mas o nosso contexto ele não é para esse hoje, mas nós vamos ver que a igreja, o evangelho, o anúncio da palavra sempre teve ali perseguição.
Nós vemos o nosso Cristo, quando ele veio, né, cumprir o seu mistério terreno. Ele foi chamado por alguns até de Beelzebul, aonde Cristo muitas das vezes estava. Eles intentavam contra a vida dele. Então, dentro desses países, há perseguição enorme, gente. Eu tive a oportunidade de ver uns testemunho, depois eu te convido, você professor, professora, superintendente da EBD, você que ama a Escola Bíblica Dominical, depois você ver testemunhos de missionários que atuaram e que atuam meio a essas nações, esses países onde o evangelho é fechado. É interessante que nós vamos ver um país que é grande, bem fechado para o evangelho, é a Coreia do Norte. E lá na Coreia do Norte, nós vamos ver que é um dos países mais perigosos para os cristãos, para os missionários. Por quê? Porque lá todos são obrigados a idolatrar o imperador. Vocês lembram ali, né, no período de João, que havia o imperador Dominiciano e que o imperador exigiu adoração, e nós vamos ver que João vai lá para a ilha de Patmos, amando deste imperador. Então nós vamos ver que lá na Coreia do Norte ainda tem esse regime, e os cristãos de lá, eles não têm a liberdade. Se eles for pego, eles podem ser mandados para campos de batalha e muitas das vezes condenados à morte. Então nós vamos ver ali a perseguição. No Irã também, aonde ali qualquer muçulmano que venha se converter ao cristianismo, ele já recebe o quê? A pena de morte. Muitos ali são vigiados até mesmo pela polícia secreta. Então são países que são fechados, onde ali eles não têm a liberdade de adoração, a perseguição o quê? Religiosa, aonde ali aqueles homens e mulheres de Deus, aquelas famílias estão ali, mas estão vivos no Evangelho de Cristo, não tem se deixado esmorecer. Então, um dos grandes desafios é a necessidade humana e também o desafio de quê? Da perseguição, aonde ser cristão é sinal de martírio, ser cristão é sinal de sofrimento, porque eles vão perseguir, vão fazer tudo para que essas vidas o quê? Venham negar a Cristo. Então, dentro desses países, a perseguição ela é muito violenta. Muitos são martirizados, muitos missionários também já foram mortos no campo. Mas eu estava lendo ali, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, porque muitos missionários no campo sofreram um martírio. Você sabia ali que quando o Senhor fala e ser-me-eis testemunhas, a palavra testemunha no grego, ela quer dizer mártir também. Então muitos sofreram martírio. Mas quando a gente lê ali em Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 6, no versículo 9, na abertura do quinto selo, diz assim: e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que morreram por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram de Cristo. Então nós estamos vendo ali que esses países são fechados. Muitos dos nossos irmãos, muitas das nossas irmãs, famílias são mortos por amor a Cristo, que não abrem mão da palavra de Deus, que quando eles recebem esse convite, para sim renunciar a Cristo, eles não abrem mão de Cristo, e ali eles são martirizados, alguns ficam presos por muitos e muito tempo. Eles sofrem, mas não largam Cristo. Então, são países de quê? De grande perseguição. A perseguição religiosa é um grande desafio nesses países que comportam dentro da janela 10/40. Agora nós vamos para o tópico 3. O tópico 3, nós vamos ver que vai nos falar:
estratégias para alcançar países da janela 10x40. Orando pela janela 10x40, evangelização por meio da ação social e ação médica missionária. Gente, orando por esses países que comporta a janela 10x40. Nós precisamos orar por esses países. Orar pelos missionários que estão ali no campo. Gente, com certeza não passa na nossa imaginação o que esses missionários realmente passam, porque uma coisa é a gente ver um testemunho, é a gente estar de longe num país que graças a Deus nós temos ali a nossa liberdade cristã, mas assim, a gente ouve relatos, ouve testemunho de missionários, mas uma coisa é ouvir, a outra coisa é passar. Então, tem que haver em nós, como igreja, um grande vigor por orar por esses missionários, por essas famílias, por essas missionárias que estão nesse campo de batalha, estão ali na frente dessa batalha, claro, guiados pelo Senhor, mas que estão ali inseridos naquele contexto. E tudo que eles podem contar é com a oração da igreja. Então, nós precisamos orar pelos missionários que foram enviados para este campo, e também nós precisamos orar para que Deus levante mais igrejas mantenedoras para a obra missionária. Porque vamos falar do Brasil, né? Eu sempre digo que nós estamos numa escola e na escola a gente trata tudo muito claro. Cristianismo não é uma brincadeira, o evangelho, ser cristão não é uma brincadeira. Nós olharmos para o Brasil, nós somos um Brasil que temos tido essa liberdade cristã para a honra e glória do Senhor, ainda que algumas perseguições, mas não tão a nível nesses países que comportam a janela 10x40. Mas nós vamos ver aqui, se nós observarmos de uma maneira bem clara, se nós investíssemos mais, né, em missionários no campo, nós vemos que muitas das igrejas aqui, claro que a igreja ela tem um direito de ter congressos, claro, também, mas grande parte desses dinheiros que são gastos em grandes congressos, em cachês altíssimos, precisamos falar sobre isso, em cachês tão altos para cantoras, pregadoras, por que não volta esse recurso para um missionário no campo? Então, o que nós como igreja precisamos ter essa consciência, porque o objetivo do evangelho que Cristo nos confiou é trazer almas até o reino dele. Então, muitas das vezes a gente não vai para esse ambiente lá na janela 10x40, mas nós podemos enviar recursos. Então, nós precisamos orar para que Deus levante mais igrejas mantenedoras para esses missionários que estão ali no campo, com as suas famílias, missionárias que estão nos campos, com as suas famílias, porque é um grande cenário. Estar nesses países é desafiador. Como eu disse, uma coisa é vermos um testemunho, outra coisa é estarmos ali como esses missionários e missionárias que estão no campo, sofrendo na pele, dentro do ambiente tão hostil, de grande perseguição. Então, nós precisamos orar, ajudar, a igreja precisa estar ativa, uma igreja viva. Lembra da frase que Deus gerou em meu coração numa das nossas aulas? Uma igreja viva vive missão. Nós vamos ver Paulo pedindo oração lá na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 19, olha o que Paulo fala ali na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 6, no versículo 19, que também está aqui no nosso texto ali bíblico, mas vamos aqui, está lendo, ele fala aqui, peraí, passou aqui um pouquinho, passei para Filipenses. Vamos lá, no versículo 19, aqui que diz, olha, no 18, orando em todo o tempo, com toda sorte de oração e súplica no Espírito, velando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me sejam dadas palavras na abertura da minha boca com confiança, para publicar
para publicar o ministério do evangelho. Então você vê que várias citações também na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai falar orar sem cessar. Então a missão, o missionário, ele precisa da oração da igreja. Claro que o missionário está em oração, mas o missionário precisa também receber essa oração, esse cuidado da igreja. Então, uma das estratégias para alcançar esses países está na oração. A igreja orando, enviando esse missionário, mantendo, guardando ele ali em oração. Eu acho lindo que quando Pedro está preso, já citei em nossas lições, a igreja está lá, orando ao Senhor, orando pela vida de Pedro, e Deus vai lá, envia um anjo, e quando vê, Pedro está chegando ali no ambiente que a igreja estava em oração. Então a gente precisa orar por esses missionários no campo, e também precisamos orar para mais igrejas venham se levantar para estar ali auxiliando e ajudando esse missionário no campo. Amém? Então, outra coisa, evangelização por meio de ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Então, nós vamos ver aqui essa evangelização, essa assistência social, ela tem vários aspectos também, porque essa assistência social abre também porta para o quê? Para a entrada dos missionários nesses países. O missionário, ele entra ali, a igreja, né, ele faz um planejamento e vai executar um trabalho social dentro desses países. Nós já passamos por uma das lições que foi falado ali, né, de missionários que entram ali com uma forma de estar fazendo uma assistência social dentro daquele país, porque como são países fechados, eles não vão chegar lá, não, eu vim aqui pregar o evangelho, não vai funcionar. Então eles vão usar também essa estratégia da evangelização por meio de ação social. E quando estiver executando essa tarefa, eles vão ali estar anunciando que o evangelho, assistência social, ela faz parte também do cristianismo. E é preciso um planejamento, porque também assistência social é uma forma de evangelização, como prática, ali na prática, de estar demonstrando também o amor de Deus, é o amor de Deus na prática. Então é uma das estratégias também para estar ali alcançando esses países da janela 10:40. No tópico 3, em seu terceiro subtópico, a ação médica missionária. Nós vamos ver agora missionários entrando por meio da área da saúde. Eu estava fazendo uma pesquisa e muitos missionários estão se formando na medicina para que eles possam ter acesso a esses países, né? Então eles entram a esses países ali como médicos, né, médicos, aquele que cura, né, as feridas físicas, aqueles ali que tem um estudo para passar um remédio, para passar uma receita, mas acima de tudo eles não são só médicos do corpo físico, mas médicos para curar a alma, para dizer para alguém que está inserido nesses países, se sentindo sozinho, para famílias perdidas, dizer que Jesus os ama sim. Então nós vemos ali homens, mulheres, missionários que estão usando esta estratégia para o quê? Para entrar nesses países por meio ali dessa missão humanitária, por países que estão fechados, mas que ali precisam de médicos, precisam da medicina. Então muitos estão se formando com o objetivo não só de passar um remédio para a ferida do corpo físico, mas para levar o consolo para a alma daquele que se encontra ali aflito no meio desses países aonde o evangelho ele é
proibido. Nós vamos ver que o ministério de Cristo, ele curava muitas enfermidades da alma. Nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Então, esses missionários é uma estratégia, ação médica missionários, homens e mulheres que vão ali nesses países e entram nesses países para ali, não somente para cuidar da saúde física, mas também da saúde espiritual daquele povo, porque são países que são muito fechados. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir das suas profissões. Ou seja, eles se profissionalizam na área médica, mas para cumprir a missão espiritual, para cumprir a missão que é incumbida a todos nós de pregar o reino de Deus, de pregar o reino dos céus. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque tudo por ele, tudo é por ele, para ele, glória pois a ele. Amém. Pessoas que se profissionalizam, pessoas que se disponibilizam para cumprir a missão que Cristo confiou. É no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu no capítulo 24, no versículo 13. 24, no versículo 13. Oh, aleluia. Vai dizer assim, ó. Achei aqui. Vai dizer exatamente assim. Mas o que perseverar até o fim será salvo. O que eu quero falar aqui, essa palavra perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós que não vamos a esses países, precisamos perseverar, orando e contribuindo com esses missionários. E os missionários que estão lá, sofrendo várias limitações e perseguições, que haja neles perseverança, porque todos nós recebemos de Deus uma incumbência de estar ali, trabalhando no campo missionário. E para finalizar essa aula, eu quero aqui deixar uma pergunta para mim, que o Espírito Santo faz para mim e para você. Como está a nossa consciência como cristãos? Quando nós aprendemos um pouco da janela 10:40, foi citado aqui apenas um pouquinho, mas eu te convido a você estudar bastante. Mesmo você aluno, você ainda que está aí, que ouviu essa aula, faça uma pesquisa. Eu confesso para vocês que eu vi alguns vídeos que eu chorei muito. E eu falei, meu Deus, como está a minha consciência como cristã? O que eu tenho feito para ajudar? Porque lá são mais de 4 bilhões de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ter Cristo, conhecer a Cristo. Famílias que precisam conhecer a Cristo. E o Senhor, Ele conta conosco. Amém? Eu vou estar lendo aqui a conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 10:40? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele e, à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual, a responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Vamos orar. Vamos orar pelos povos da janela, por essas nações da janela 10:40. Vamos orar pelos homens e mulheres de Deus, missionários, famílias que estão ali cumprindo essa missão. Vamos orar
por esses cristãos que têm se reunido, não em grandes templos, com grandes festas, mas que estão se reunindo ali um dentro da casa do outro, secretamente, para apresentar de forma coletiva um culto ao Senhor. E muitas das vezes nós estamos num país que temos essa liberdade e muitas das vezes nem vamos nos cultos, porque ou está chovendo, ou solta demais, ou você se aborreceu, e tantos motivos, que nós possamos ter uma consciência do que é verdadeiramente ser cristão e que possamos valorizar essa oportunidade que Deus nos dá de o adorar. Vamos orar? Senhor Jesus e amado e eterno Pai, te glorificamos por tudo que fizeste. Pai, eu oro aqui por esses países que comportam ali a janela 10 e 40, aonde o inimigo ele tem tentado fechar o entendimento do teu povo. Pai, nós sabemos que outrora essa janela é fechada, mas que o teu poder é tão grande que pode abrir a mentalidade desse povo. Pai, esteja nesses 67 países. Senhor, cada missionário que estão inseridos nesta janela 1040. Abençoa, Pai, guarda, livra de todo mal. Pai, abençoa as igrejas que estão ali sendo mantenedoras desses missionários e missionárias no campo. Dá força, dá coragem, dá saúde, dá vigor. Pai, dá livramento ao teu povo. Levante e desperte mais igrejas, homens e mulheres de Deus, para que possam ali estar ajudando esses missionários no campo. Porque o Senhor, meu Pai, conta conosco para fazer essa missão. E juntos, na tua santa presença, nós vamos conseguir. Pai, abençoa, Pai, cada professor, cada professora da escola bíblica dominical. Abençoa cada irmão e irmã que tem disponibilizado aulas, mesmo de forma online, assim ensinando a tua palavra. Abençoe cada canal que tem se levantado para ali anunciar, para ensinar a escola bíblica dominical. Abençoa as igrejas que têm um comprometimento com o ensinamento da tua palavra. Senhor, nos desperta para fazer a tua obra. Pai, toma em tuas mãos, Senhor. Eu apresento esses países em tuas mãos e nós cremos na tua presença, no teu agir, no teu mover. Senhor, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, fica aqui mais uma aula. Eu quero te convidar a você se inscrever nesse canal. Para a glória de Deus, estamos aqui por amor a Jesus. Como eu sempre digo, somente Cristo é o mestre por excelência. Eu deixo aqui, com muita humildade, essa aula. Espero ter contribuído, sim, com a tua vida espiritual. Desejo a vocês, em Cristo Jesus, que vocês tenham uma excelente aula, em nome do Senhor Jesus. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que quando assim Deus nos permitir deixar vídeos novos, você já seja ali avisado, notificado. Muito obrigada por sua presença. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, aprove o Senhor. A paz do Senhor.